Então, é para começar já Pode a começar, pastor, pode começar. eu pedi autorização do pastor Veríssimo para fazer um comentário sobre a importância do batismo do Espírito Santo. Vocês estão vendo atrás de mim, do meu lado aí, Sim, ó, bem cuidadinhos, olha só. ontem foi o Dia dos Namorados, eu fiz um poema para minha mulher sobre dizendo que eu sou um cacto aguardando sempre a seiva dela. Mas na vida espiritual, nós somos um cacto e a seiva é do Espírito de Deus. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar, para dar liberdade aos cativos. Então, a presença do Espírito é fundamental na nossa vida. Jesus até disse: convém que eu vá de volta lá para o lar eterno. Eu vou preparar lugar, mas convém porque eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Isso é fundamental. Sem o Espírito, nós não temos vontade e nem desejo nenhum de praticar a justiça, porque temos a nossa natureza carnal que puxa para o pecado. E o batismo do Espírito nos traz de volta, cada dia, para pensarmos as coisas puras, divinas. Esse é um milagre da natureza espiritual vencendo a natureza carnal. Quando os discípulos fugiram da presença de Cristo, porque Cristo estava sendo crucificado, em vez dos discípulos irem lá perto e dizer: Senhor, explica o que está acontecendo, eles não entendiam, se esconderam no cenáculo. E as mulheres, inicialmente, ficaram de longe e depois chegaram perto da cruz de Cristo. E quando Jesus ressuscita, ele chega lá no cenáculo, onde os meninos estavam trancafiados ainda, e o Senhor disse assim: Jesus podia ter dito: não quero mais vocês nem pintados de ouro, mas não falou isso. Chegou para eles e disse assim: recebam o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito, para não ter medo, para não buscar as coisas desse mundo, para mudar a natureza, eliminar os desejos carnais, eliminar o temor, enfim. Então, eu quero lembrar vocês de dois profetas. Um deles era auxiliar do outro. Vocês já sabem que eu estou falando de Elias e Eliseu. E o Elias, inicialmente, ele ficou no fim da vida, ele ficou com medo da Jezabel. Mas a graça de Deus esteve com ele e ele superou. Um homem de Deus. Tanto é que ele está lá no céu. E o livro de 2 Reis, no capítulo 2,
avisa que Elias subiria, seria arrebatado para o céu. E o auxiliar dele, chamado Eliseu, postulava ficar no lado, substituir o profeta. Olha a bênção. E Geazi não escolheu auxiliar do profeta Eliseu. E na hora da subida, o Eliseu queria estar presente. E o Elias dizia aqui no capítulo: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. E os dois caminharam de Gilgal até Betel, 30 quilômetros. E o Eliseu querendo fazer um pedido, o mesmo pedido que que é importante nós fazermos: receber o Espírito Santo. 30 quilômetros, de Gilgal até Betel. E o profeta Elias dizendo: agora você fica aqui que eu vou caminhar a pedido segundo as ordens de Deus. E caminhou até o Jordão. E o Eliseu disse assim: pela sua vida, assim como você está vivo, eu não vou largar de você. Essa é uma condição necessária e suficiente para quem quer receber o Espírito. Insistir, pedir. E caminharam mais 40 quilômetros até o Rio Jordão. E você veja em que lugar Elias foi arrebatado. Arrebatado no Jordão, no Rio Jordão. Eu já estive no Rio Jordão. É uma emoção você estar ali, pôr a mão naquela água onde o príncipe do universo foi batizado e lá ele recebeu o Espírito em forma corpórea, simbológica, de uma pomba que desceu sobre Jesus. Então, caminharam 30 quilômetros, depois mais 40, 70 quilômetros. E tem que pedir. E o Elias perguntou: o que você quer pedir antes de eu subir? Eu quero o Espírito Santo. O Espírito que está em você. Que é para assumir o seu lugar, eu preciso. E olha o lugar, Jordão, onde Naamã foi curado, onde Eliseu determinou que ele se lavasse 7 vezes. O Jordão é o símbolo da purificação. É o que todos nós precisamos. Olha em que época que Elias tinha o Espírito Santo. Quando era rei Acabe, um corrupto rei do povo de Deus, casado com Jezabel, símbolo satânico. Um casal pervertido. Nesse clima de crise moral, espiritual, havia um servo de Deus. E mais 7.000 pessoas que não se curvaram ao pecado tinham o Espírito de Deus. No texto que o pastor
Veríssimo me deu, ele termina aqui dizendo assim: a fim de que tenhamos a justiça de Cristo, necessitamos ser transformados diariamente através da influência do Espírito. Pois só assim seremos participantes da natureza divina. E é um trecho da irmã Helena White, dizendo assim: devemos ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo. Pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração e enobrecer toda a pessoa. Então, para ser um cristão autêntico, precisamos do Espírito. O Espírito nos acalma, o Espírito nos guia pela verdade, o Espírito nos orienta e o Espírito cria vontades espirituais. Não adianta você querer pela sua própria força. O Eliseu pediu porção dobrada do Espírito. E se você olha os livros dos reis, uma coisa fantástica. São relatados de Elias 8 milagres. E o homem que pediu o Espírito dobrado, são relatados 16 milagres. Elias, 8 milagres, Eliseu, 16 milagres. Não é coincidência. É para a gente acreditar que pedido é importantíssimo, é fundamental. Já usei essa palavra 3 ou 4 vezes. A história desses 2 profetas mostra que pedir funciona. A gente não pede assim irresponsavelmente. A história de Elias e Eliseu demonstra que pedir funciona. Mas para funcionar, o indivíduo tem que procurar mesmo. Andar os 70 quilômetros. Perdoar 70 vezes e 70 vezes 7. E ser arrebatado. O Elias foi arrebatado. Aonde? No Rio Jordão, onde Jesus recebeu o Espírito e onde ele subiu. Elias recebeu o Espírito numa hora de crise moral e espiritual de Israel. O rei era Acabe, corrupto. E hoje nós vivemos numa época de muita corrupção. As leis estão sendo formuladas para bagunçar a moralidade. Assim como nos tempos de Acabe, era necessário Elias se levantar e ter o Espírito de Deus, e o Eliseu chegar e dizer assim: eu quero o dobro. Nós também, nesta reflexão, temos que nos lembrar que precisamos fazer como o profeta Eliseu. Quero mais. Ontem faleceu, foi sepultado o pastor João Wolff. No dia do seu aniversário de 93. Ele
comemorou o seu aniversário morrendo, mas com a esperança da ressurreição. Foi sepultado no dia do seu aniversário. E nós precisamos nos capacitar. E é importante. Quando Elias diz assim, se você me vir subindo, é sinal que você vai receber a resposta desse pedido. E ele viu, como se fosse subindo em carros de fogo. Linguagem da época. Carros de fogo. Deus não precisa de carros de fogo para mandar os seus servos subirem. O Elias representa todos aqueles que vão ser trasladados sem provar a morte. Nós conhecemos bem isso. Isso não quer dizer que Eliseu não teria os seus problemas, assim como Elias teve problema. E na hora do problema é que nós temos que ter esta graça do Espírito em nossa vida. Foi no reinado de Acabe que Elias exerceu o seu ministério baseado no poder do Espírito. Aí vem o auxiliar dele, que lavava as mãos do profeta. Ele quis ser o sucessor de Elias. Postulou. Mas ele disse assim, para eu exercer esse trabalho, eu preciso do Espírito Santo. Mas quero o dobro. E alguém diria coincidentemente, mas não foi coincidência. O homem que pediu o dobro do poder está com o livro de Reis aqui relatando que ele teve o dobro de milagres executados, narrados aqui. Isso é para a gente pensar que Deus retribui a nossa dedicação, a nossa entrega. E se no tempo de Acabe, muita corrupção, se levantou Elias, depois Eliseu, e nós hoje? Vivemos num tempo espiritualmente melhor? Ou temos que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra da corrupção em que estamos num mundo onde a ira de Satanás se apresenta de uma forma fanática, diametral, absoluta, a ira do inimigo. Se no tempo de Acabe precisava do Espírito, imagine hoje. A libertinagem, a mentira, a sensualidade, a contaminação das crianças. As várias formas de pecado. Se no tempo de Acabe precisavam Elias, no tempo de hoje nós precisamos de Elias e de Eliseu. O dobro. E que a graça de Deus esteja conosco. E foi me dado um tempo de aproximadamente 15 minutos. Por isso digo, estou lendo Gálatas 5:16, uns 2 versículos. Por isso digo, deixe que o Espírito
guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Não é pastor, não é professor, não é ancião, não é diácono, não é diaconisa, não é anciã que nos qualifica para exercer a vida cristã e sermos representantes na época do acabe espiritual, do exercício do inimigo contaminando as mentes e os corações. É a graça de Deus atuando em nós. É a presença do Espírito. São necessários os frutos do Espírito. Se Jesus, lá no Jordão, recebeu o Espírito, será que nós podemos prescindir da presença do Espírito na nossa vida? De maneira alguma. Que o Senhor esteja com todos nós. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos encha desse Espírito. Porque se fosse por nós, estaríamos na bandalheira e no pecado, mas é o Espírito de Deus que cria em nós a inclinação para a justiça, a proximidade com o Pai. Amém. É isso que esteja em nosso pensamento e que a bênção do Eterno esteja com cada um de nós e que sejamos receptáculos da graça de Deus, do Espírito de Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado.